Boa noite, amados, graça e paz a todos os irmãos e irmãs da IHM, nossos amigos, familiares, irmãos. Glória a Deus por esse dia que o Senhor preparou para nós, né? Estamos aqui nessa terça-feira, dia 11 de agosto de 2020, 19 horas e 30 minutos, para mais uma live, né? E hoje nós vamos dar a segunda parte daquela live anterior, né, retrasada, sobre o valor da intercessão. A importância da intercessão, como é importante, né, nós intercedermos, né, praticar a intercessão, tá? E eu gostaria nesse momento, que os irmãos aí, as irmãs queridas, fechassem os olhos. Nós vamos fazer uma oração a Deus. Estamos aqui com a Regiane para fazer as libras, né? Estamos aqui também com a Rose, que vai estar fazendo aí a gravação, e o Claudião aí que está acompanhando conosco aí, tá? Glória a Deus pela vida de vocês, né? E eu quero aqui convidar você nesse momento a gente fazer uma oração ao Senhor, né? Vamos orar, vamos buscar o Senhor, agradecer a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Feche os seus olhos nesse momento. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, nós te damos toda a honra, te damos toda a glória e te damos todo o louvor, Pai. E te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero colocar aqui, Pai, diante de ti, esse momento que nós vamos passar juntos, a ministração da tua palavra, pedindo a tua bênção sobre todos os que estão nos assistindo em suas casas, que o Senhor os abençoe, Espírito Santo, que o Senhor testifique da tua palavra em cada coração, que todos sejam edificados e abençoados. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, como nós havíamos dito, né? Esse assunto de intercessão, como é importante o cristão saber como orar, como interceder, não é? Em favor da sua nação, em favor das autoridades constituídas, em favor da sua família, em favor do pastor, dos irmãos. A Bíblia fala: orai uns pelos outros, né? Aquilo que nós estamos limitados, humanamente dizendo e geograficamente dizendo, nossas orações não, né? Você, através da oração, através da intercessão, você alcança pessoas no mundo inteiro, né? Você não chega lá, mas a sua oração chega. E Deus, Ele honra a sua fé e a sua intercessão, né? E salva e abençoa pessoas através da sua oração, através da sua intercessão. E isso é maravilhoso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma recapitulação daquela primeira parte, de tudo que a gente deu na primeira parte, tá? Há 2 semanas atrás, e depois a gente então dá a segunda parte, tá bom? Primeira coisa que nós colocamos aos irmãos é que a igreja de Cristo, a igreja, seja ela uma igreja grande ou uma igreja pequena, a igreja local, nós como cristãos, nós como igreja de Cristo, nós temos uma missão dupla que o Senhor nos delegou, que está em Marcos 16:15 e Mateus 28:18, que é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações, né? E baseado nesses 2 textos, a IHM tem a sua visão, a sua missão, né? A nossa visão é ver o reino de Deus
se expandir sobre a face da terra, como consequência da pregação do Evangelho de Cristo, da união e cooperação das igrejas evangélicas e da realização de diversos projetos sociais, resultando na salvação e na libertação de milhares de pessoas. Né? Essa é a nossa visão. Com base nessa visão, nós temos uma missão a cumprir como igreja, né? E nós não podemos abrir mão de sermos fiéis e estarmos focados na nossa missão, que é cooperar para o crescimento do reino de Deus. De que forma? Pregando o Evangelho de Cristo a toda criatura, praticando o amor de Deus através de obras sociais e cooperando com outros ministérios, ajudando-os a cumprir o seu chamado. Então nós temos um alvo, né? Que é cooperar para o crescimento do reino de Deus na terra. E para atingir esse alvo nós temos 3 metas. É a pregação do Evangelho, é a prática do amor, da obra filantrópica, a responsabilidade social que a igreja tem, e o trabalho em parcerias, em aliança com as missões, os missionários, agências missionárias. Agora, para a gente cumprir fielmente a nossa missão, termos sucesso do cumprimento da nossa missão, nós temos que entender as 3 fases que a igreja tem que trabalhar, as fases de conquista. A primeira fase é a força aérea. O que é a força aérea? São os intercessores. A IHM ou qualquer outra igreja precisa de cristãos treinados na intercessão. A Bíblia é clara em Tiago 5, a oração de um justo muito pode em seus efeitos, muito pode. Né? Críticos tem muitos, pessoas para criticar o que está sendo feito. E geralmente quem mais critica são os que menos fazem. Mas a igreja ela precisa de intercessores, aquelas pessoas que de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, estão ali com o seu joelho dobrado, intercedendo pelo pastor, intercedendo pela liderança, intercedendo pelas famílias, pelos jovens, adolescentes, as crianças, intercedendo pelas almas, né, pelos projetos e tantos motivos mais, né? Então é a força aérea, como se fosse uma nação para conquistar outra, né? Nós temos que primeiro conquistar na oração, no reino do Espírito. Aí tem a infantaria. O que é a infantaria? Aquele trabalho corpo a corpo, o contato no solo, que são os evangelistas. São aqueles que vão lá buscar as almas, onde elas estão, né? Jesus disse, ide, ele não falou vinde, não, ele falou ide. É o papel do crente, sair da sua zona de conforto e ir aonde o pecador está. Seja na nossa Jerusalém, que é aqui Osasco, né, Helena Maria, seja em Samaria, que é o estado de São Paulo, seja, né, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. São os evangelistas, aqueles que compreendem que é papel do cristão pregar o evangelho, anunciar as boas novas da salvação. E tem também o discipulado, né? Uma vez que nós amarramos o valente, ligamos na terra e desligamos na terra, através da oração, da intercessão, aí vai os evangelistas plantar a boa semente da palavra do evangelho nos solos dos corações das almas. E aí vem a colheita. E a partir dessa colheita, aí nós precisamos de discipuladores, pessoas que se dedicam a trabalhar na arte do discipulado, que é uma arte nobre, maravilhosa. Você pega um novo convertido, um bebê recém-nascido, e você vai investir nele, vai ensinar ele minuciosamente as escrituras, vai doutrinar ele, vai treinar ele na fé, nas doutrinas do Evangelho e da Nova Aliança. Aleluia, glória a Deus. Bom, então, são 3 fases, né? Então nós vamos falar da fase da intercessão, entendeu?
Então nós falamos também que o que é intercessão? Intercessão é aquele tipo de oração que tem como finalidade você orar em favor de outra pessoa, uma ou mais pessoas, ou orar pela nação, ou orar pela instituição, né? Então você se coloca diante de Deus em favor de uma ou mais pessoas. É o tipo de oração que você vai até Deus, colocando-se entre Deus e aquela pessoa por quem você está intercedendo, tomando o lugar daquela pessoa, entendeu? E nós sabemos que o avivamento, esse último avivamento que virá antes do arrebatamento, para que haja a última grande colheita antes das trombetas soarem, precisa haver um avivamento. Parte desse avivamento, né, ele vai ser gerado na intercessão, na oração, quando nós nos colocamos diante de Deus, clamando, intercedendo a Ele por esse avivamento. Por isso que Crônica, 2 Crônica 7 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né, se converter, me buscar, né? Jesus deixou claro, tem que haver oração, intercessão, né? Glória a Deus. Vamos definir também com mais detalhes o que é intercessão. Intercessão é você dar à luz as promessas e aos propósitos de Deus lá no seu espírito e você gerar isso na oração, na intercessão. É a oração que faz valer a vontade de Deus na nossa vida e na vida da nossa família e da nossa nação. É descobrir tudo aquilo que está no coração de Deus e você orar para que isso se manifeste, se materialize. É você se colocar diante de Deus em favor de alguém. É você ver a necessidade para que haja uma intervenção de Deus nas maiores e diversas situações. É captar a mente de Cristo, de modo que você possa ver as circunstâncias como Cristo as vê, e se unir a Ele em oração e súplicas, para que Deus se mova de tal maneira, e a fim de que a sua vontade e o seu propósito sejam cumpridos na vida das pessoas. Interceder é enfrentar as forças opostas satânicas e se colocar diante de Deus, firmado nas promessas do Senhor. Intercessão, ele tem um aspecto de guerra, de combate, levantando-se no poder do Espírito e na autoridade de Cristo, aleluia, para que seja destruído toda a potestade, todo o reino das trevas na vida das pessoas. São as dores de parto movidas pelo Espírito Santo que nos impulsiona a orar por uma pessoa, por um grupo, por uma nação ou por uma comunidade. Por isso que Paulo dizia: meus filhos, por quem de novo eu sinto dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado na vida de vocês. Todos nós somos chamados a interceder, principalmente pelo nosso presidente, pelos nossos governantes, pela nossa nação. Olha o que Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, pois isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está vendo a grande responsabilidade que nós temos? De orar pelo Brasil, de interceder pela nossa cidade de Osasco, pelo nosso estado de São Paulo, pelas nossas autoridades constituídas. Glória a Deus. Deus está buscando intercessores também. Isaías 59:16, viu que não havia ajudador algum, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor.
pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Isaías 64, 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e que te detenha, porque esconde de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Veja bem como Deus precisa que pessoas que creem na palavra, que creem no poder do nome de Jesus, se coloquem diante dele em favor da nação, em favor das almas perdidas, em favor da família. Isso é super importante, né? Olha o que diz Êxodo 22, do 30 ao 31. Busquei entre eles um homem ou uma mulher que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor eu os consumi. Veja bem, né? Deus está dizendo, eu preciso que os cristãos convictos, convertidos a Cristo, tape o muro, feche as brechas, para que a ira dele não alcance o ímpio, não alcance o pecador, não alcance essa sociedade. Isso é importante, tá? Principalmente no que diz respeito aos nossos parentes, nossos familiares que estão vivendo aí no pecado, longe de Deus, na rebeldia. Se nós não nos colocarmos na brecha em favor deles, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Veja bem, né? Eles precisam da nossa cobertura de oração, de intercessão. Olha o que Tiago 5,16 diz. Orai uns pelos outros. Nós somos exortados, né? Principalmente por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Veja que exemplos que a gente deu, né? Primeiro exemplo está lá em Gênesis 18, 22 ao 32. Abraão intercedeu em favor da salvação de Ló, seu sobrinho, quando o anjo revelou a Abraão que Deus iria destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra, devido ao pecado. E então Abraão imediatamente intercede em favor da salvação do seu sobrinho. E Deus salvou o seu sobrinho e toda a sua família, honrando a oração de Abraão. Moisés intercede em favor do povo de Israel, quando o povo pecou contra o Senhor, e o Senhor iria destruir a nação e fazer de Moisés um novo povo, uma nova nação. Moisés amava aquele povo, mesmo sendo um povo rebelde. E Moisés intercede em Êxodo 32, do 1 ao 14. E Deus, por causa da intercessão e oração de Moisés, Deus perdoa aquele povo e salva aquele povo. Veja bem, Daniel também, em Daniel capítulo 9, verso 1 e 27, capítulo 10, do 1 ao 12, também intercede pela libertação do cativeiro da nação de Israel. E Deus manda o anjo lá e diz para Daniel, ó Daniel, tu és um homem muito amado, e por causa das suas orações eu vim. E o anjo veio trazer a resposta para Daniel. E de fato Israel recebeu autorização para voltar para sua terra. Glória a Deus. A igreja primitiva intercedeu por Pedro, quando Pedro foi preso por Herodes. Tiago já tinha sido martirizado. Aí Herodes, para agradar os religiosos da época, prendeu a Pedro, que era o cabeça, o líder da igreja, ali em Jerusalém. Mas a Bíblia diz em Atos 12, do 1 ao 19, que a igreja fez incessante oração em favor de Pedro. E por causa das orações da igreja, Deus enviou o seu anjo e tirou Pedro milagrosamente da prisão. Glória a Deus, né? Então, através das nossas intercessões, Deus destrói os desígnios do diabo e estabelece a sua vontade na nossa nação,
na nossa comunidade e na vida dos nossos familiares. Aleluia! A ação da igreja na terra acaba mobilizando a ação de Deus no céu. Jesus fala disso em Mateus 16, do 18 ao 19, e Mateus 18, do 18 ao 20. Ele nos deu as chaves do reino. Eu e você recebemos as chaves do reino. E tudo que a gente liga na terra, Deus liga no céu. Né? Glória a Deus, eu creio demais nisso. Nós temos essa chave. Todo crente tem essa chave. E essa chave é o direito de usar o nome de Jesus para entrar junto ao trono da graça, se colocar diante de Deus e orar e interceder em favor da nossa família, em favor da nossa nação, em favor das pessoas. Aleluia! Glória a Deus, né? Por isso que a igreja precisa orar, a igreja precisa interceder, né? Glória a Deus por isso, né? E nós também colocamos, né, que na intercessão, uma das coisas, um dos elementos importantes na intercessão é você lembrar Deus das promessas que Ele fez. Olha o que diz Isaías 43, 26. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, reivindicações, para que possas te justificar, né? Então você tem que colocar-se diante do Senhor e lembrar Deus de cada promessa que Ele fez, né? Nós também colocamos na parábola do viticultor em Lucas, capítulo 13, do 1 ao 9, Jesus nos ensina ali que a intercessão, ela funciona como uma cobertura espiritual, que preserva da morte, que preserva da destruição aqueles que estão fora do reino, que são nossos amigos e principalmente nossos familiares, que estão debaixo da nossa autoridade. Você veja aqui que nessa parábola, né, o dono da vinha veio ver fruto, né, mas não achou fruto. Aqui diz o texto aqui, que ele não achou fruto na vinha. E ele deu uma ordem para o viticultor: corta. Por que ela está ocupando um espaço inútil na terra? E Jesus deixou claro em João 15, né? Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem não der fruto, corta, né? Esse cortar aqui é sair da terra mesmo. Entendeu? É quem vive no pecado está vulnerável a partir. O salário do pecado é a morte. Entendeu? E ele diz: quem dá fruto, Deus limpa para que dê mais fruto ainda. Quando o dono da vinha pede para o viticultor cortar a vinha, né, a videira, o que o viticultor fez? Ele intercedeu em favor da videira. Falou: Senhor, né, não a corte, Pai. Deixa eu trabalhar com ela, deixa eu adubar, deixa eu podar, deixa eu trabalhar, né? E daqui um ano, para ver se ela dá fruto. E o dono da vinha, né, acabou atendendo o pedido do viticultor. Então a intercessão do viticultor salvou a vinha de ser cortada. Esse viticultor, ele representa todos os intercessores que são perseverantes na oração, na intercessão. Quando você intercede com disciplina, com amor, com fé, com perseverança, em favor daqueles familiares que são duros de coração, que são blasfemadores, estão vivendo no pecado de maneira voluntária, parece que a tua oração não está surtindo efeito nenhum. Mas saiba disso: se esse parente seu até hoje, ele não foi cortado da face da terra, é porque Deus está honrando a sua oração. Deus está honrando a sua intercessão. Acredite nisso. Entendeu? E Deus vai alcançar essa pessoa. Nem que se for dando para ele uma chance dele se arrepender e aceitar a Jesus no último momento da vida dele, como já aconteceu com muitos parentes meus, meu bisavô, meus dois avós, o paterno e o materno, minha avó,
né, paterna, todos eles aceitaram Jesus momentos antes de partir, mas estão na glória. É lógico, o ideal teria sido se eles tivessem se convertido antes, para servir o Senhor e desfrutar da vida cristã. Mas pelo menos Deus os alcançou, né, como aquele ladrão na cruz, no último momento da vida dele, ele se converteu, aceita Cristo, e Jesus diz para ele: a graça te alcançou, tu estarás comigo no paraíso, aleluia, né? Então por isso que a gente tem coragem, tem que interceder, né? Nós não podemos desistir jamais. Por isso que Tiago 5,16 diz: muito podem ser os efeitos as orações de um justo, e você é justo em Cristo, não por sua própria justiça, mas pela justiça de Cristo em você, que te alcançou pelo novo nascimento. Agora, existem alguns elementos importantes que tem que haver na nossa intercessão para que ela produza os efeitos que a gente quer que produza. O primeiro, amar a pessoa pela qual estamos intercedendo. Tem que haver amor, né? A Bíblia diz: a fé opera pelo amor. Então, nós temos que amar essa pessoa por quem nós estamos intercedendo. Por isso que a intercessão de uma mãe pelo filho, de um pai, tem muito poder, por causa desse elemento aí chamado amor, entendeu? Quanto mais você ama uma pessoa, mais poderosa vai ser a oração que você vai fazer, porque o amor é a maior força do universo. Aí a fé, quando ela se mistura com o amor, é uma combinação perfeita, poderosa, eficaz, né? Segundo elemento importante, a identificação. Quem ama se identifica, né? Se identificar-se é você sentir o que a pessoa está sentindo, sofrer o que a pessoa está sofrendo, né? Você se identifica de tal maneira com aquela pessoa por quem você está orando, que você vai sentir as mesmas dores e um peso muito grande de intercessão por aquela pessoa. A Bíblia faz isso, o Espírito Santo transfere os pesos de intercessão. Compaixão, né? Então, além de amar e além de se identificar, você vai sentir uma profunda compaixão por aquelas pessoas. Esse é um elemento poderoso na nossa oração. Quando você sente aquela compaixão, né? E a compaixão, ela te impulsiona a orar. Ela te leva a orar pelas pessoas, né? Quando você sente compaixão pelo perdido, compaixão pelos pecadores, né? Nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, desperta a tua compaixão no nosso coração. Nós precisamos, né? Porque essa compaixão, né, ela destrói a indiferença. Uma das coisas mais tristes que existe no meio da igreja é a indiferença, né? Para muitos cristãos, tanto faz se aquela pessoa morreu sem Cristo ou com Cristo, tanto faz, né? E não é assim. Quando uma pessoa morre sem Cristo, a gente tem que sofrer sim. Se você não está sofrendo porque alguém que você conhece partiu sem Cristo, algo está errado na sua vida. Entendeu? A gente tem que amar as almas perdidas. Discernimento também é um outro elemento importante, né? Porque o discernimento, ele vai te dar a capacidade de você discernir se determinados comportamentos é fruto apenas de uma índole ruim, de uma dureza de coração da própria pessoa, ou se é a atuação de espíritos malignos na vida da pessoa, influências satânicas. E quando você percebe isso, você vai exercer a autoridade que você tem no nome de Jesus, entendeu? E o Espírito Santo vai te dar esse discernimento. Outro elemento na intercessão é o peso, você sentir o peso da intercessão. Aquela dor de parto, né? Por isso que a gente tem que andar em comunhão com o Espírito Santo. Se você anda em comunhão com o Espírito Santo, ele vai transferir essas dores de parto em favor de uma ou mais pessoas, né? Quando alguém está em perigo, sabe? Por exemplo, de repente é o teu filho que está em perigo e o Senhor quer te avisar para que você ore para que nada de mal aconteça a ele. Porque a tua oração vai mobilizar os anjos de Deus
para que Deus dê o livramento para aquele filho seu. Olha como é importante você ter essa sensibilidade, esse discernimento de ouvir a voz do Espírito, despertando você, seja na madrugada, em qualquer hora do dia, para você orar e interceder por aquele filho, por algum parente. E também Deus quer te dar coragem e ousadia para você entrar junto ao trono da graça e você levar até Deus as suas petições, as suas intercessões, né? A intercessão ela exige ousadia, coragem, intrepidez para chegar diante do Senhor e chamar à existência a salvação, libertação, cura e restauração daquelas pessoas por quem você está intercedendo. E também você aprender a exercer a autoridade que você tem no nome de Jesus. Deus te deu uma procuração. E essa procuração, tá, é para que você use o nome de Jesus para amarrar o valente, destruir as obras do diabo, entendeu? E você paralisar toda a ação do maligno contra o nosso presidente, contra os nossos irmãos, contra a nossa família. Você tem a autoridade e o poder do nome de Jesus para pisar serpentes e escorpiões. E todo o poder do maligno em nada absolutamente te causará dano. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu, no poderoso nome de Jesus. Aleluia! Nós falamos também que há uma outra maneira de você interceder também, que são os gemidos de intercessão do Espírito Santo por meio do falar em outras línguas. Romanos 8, 26 e 27. Há momentos que a gente não sabe orar como convém. Há momentos que a gente não sabe mais o que falar, não sabe mais como orar na nossa língua materna. Aí é o momento de nos entregar pela fé aos gemidos intercessores do Espírito Santo, Consolador, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é onipotente, onisciente e onipresente. E quando você ora no Espírito, aí o Espírito Santo vai fazer a intercessão perfeita pela sua família, ou pela nação, ou pela igreja. Amém? Glória a Deus! Nós também falamos sobre os vários inimigos da intercessão e da oração, né? E nós, com a ajuda do Espírito Santo, podemos vencer esses inimigos. Primeiro, é quando nós falhamos no nosso relacionamento familiar. 1 Pedro 3, do 1 ao 7, diz que se a gente não viver a vida comum do lar, com sabedoria e discernimento, nossas orações são interrompidas. Então, cada um aí examine a si mesmo, veja se você está vivendo de maneira sábia, de maneira correta, cumprindo os mandamentos e os princípios de Deus para a sua família, para o seu casamento. Também, Marcos 11, do 24 ao 26, fala também que quando a gente estiver orando, se a gente se lembrar que tem alguma mágoa, algum rancor, algum ressentimento contra alguém, a gente tem que perdoar, para que Deus também nos perdoe. Jesus deixou claro que se a gente não liberar o perdão, Deus também não nos perdoa. Então isso é importante. Eu não consigo. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ajuda. Abre o teu coração e ele vai te ajudar a você liberar o perdão para essa pessoa que te ofendeu e você ficar livre desse ressentimento, dessa raiz de amargura. Contenda contra irmãos. Tiago 3,16. A Bíblia é clara. Né? A gente tem que amar os irmãos, abençoar os irmãos e não ter contenda entre irmãos, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Motivações erradas no coração. Tiago 4,3. A gente tem que tomar cuidado também, né? Nossos motivos têm que ser puros, verdadeiros, né? Deus sonda o nosso coração. Isaías 59, verso 1 e 2 fala de pecados escondidos, pecados não confessados. Também atrapalham os efeitos da nossa oração. Por isso que a gente tem que confessar nossos pecados diante de Deus. Admitir que pecamos, confessá-los diante do Senhor e abandonar.
Inversão de valores, Ezequiel 14:3, aqueles ídolos no coração, né? O que é um ídolo? É tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. E a Bíblia é clara, Deus não abre mão. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e acima de tudo, né? E o segundo é amar o próximo como a si mesmo, certo? Também Provérbios 21:13, né? Falta de generosidade com os pobres e com o trabalho de Deus. A Bíblia diz, olha, aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará, mas não será ouvido. Olha, isso é importante. Por isso que a gente tem que ser generoso com as pessoas necessitadas, generoso com a obra de Deus, né? Outro inimigo cruel da intercessão, da oração, é a dúvida, é a incredulidade. Tiago, capítulo 1, deixa claro, do versículo 5 ao 7, se você necessita de sabedoria, peça a Deus, mas em nada duvidando, ele diz, porque quem duvida é como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não suponha tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em seus caminhos, né? Ignorância a respeito dos nossos direitos em Cristo Jesus, né? Isso também é um inimigo cruel, né? Quando o crente ele ignora quem ele é em Cristo, o que ele pode em Cristo, o que ele tem em Cristo, onde ele está com Cristo e quem é Cristo na vida dele. Quando ele ignora isso, ele vai para a intercessão, né? Sem aquela ousadia, sem aquela convicção. Aí é complicado. Também confissões negativas, né? A morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, a gente tem que vigiar nas nossas confissões, né? Sabe aquele espírito de autocomiseração, de murmuração, de queixume, de reclamação, de confissões negativas? Isso é muito ruim. A gente tem que eliminar na nossa vida. E Romanos 14, 22 ao 23 também, depender da fé dos outros, é muito ruim. Quando a gente é novo convertido, é natural que a gente se apoie nas convicções do nosso pai na fé. Mas é igual o papai quando pega a gente no colo. Quando a gente é bebê, a gente precisa andar no colo do pai e da mãe. Mas logo a gente já começa a aprender a andar, aprender a caminhar. Aprender a andar, a caminhar com as próprias pernas, com a própria fé, né? Aí nós vamos estar falando agora também sobre as formas de orar, de interceder. Existem três basicamente, né? Ou você ora de maneira privada, né? Quando você está sozinho no seu quarto ou em qualquer outro lugar, e aí é você com Deus e com a ajuda do Espírito Santo, teu ajudador, advogado, paracleto e intercessor. Ou você também ora em oração de concordância com mais uma pessoa. Jesus falou, se dois concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será feito pelo Pai que está no céu, né? Se dois estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Então, de repente, se você tem a tua esposa do teu lado aí, né? Papai e mamãe orando juntos pela família, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Ou aquela oração coletiva, né? Com a igreja reunida, né? Aquele grupo grande de pessoas, aí tem um poder tremendo, né? Um poder tremendo no mundo do espírito, é um impacto poderoso. Por isso que o inimigo, ele combate muito os cultos de oração, as vigílias, reuniões de oração, né? Pode ver, oração, culto de celebração, com muita música, festa, lota. Culto de oração, vigília de oração, vem 5, 10, 15, 20 pessoas, né? Se você falar com outros pastores, você vai ver que ocorre isso nas outras igrejas também, e é errado, né? Os cultos de oração, as vigílias, devia estar lotado, entendeu? Para que a gente pudesse clamar juntos pela nossa nação, clamar juntos pela nossa igreja, clamar junto pelos missionários, clamarmos juntos pela nossa vida, pela nossa família. Há um poder extraordinário na oração coletiva da igreja, né? Outros aspectos importantes na oração, na intercessão. Sempre que você for orar,
João 16 fala disso, 23 e 24. É orar ao Pai em nome de Jesus. Não é em nome de Maria, não é em nome de Pedro, de João, de Tiago. É em nome de Jesus. Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meu intermédio. Jesus é a ponte que liga a humanidade ao Deus Criador. Aleluia. Outro aspecto importante, Marcos 11, 24. Jesus quer que a gente creia que Deus respondeu a nossa oração antes mesmo de ver o milagre manifesto. É aqui que muita gente acaba falhando, né? Eu também já falei nesse aspecto também. A gente ora, né, e quer fazer igual Tomé. Quer ver primeiro para depois crer. Não, nós não podemos inverter a ordem. Primeiro a gente crê para depois ver o resultado. Não podemos inverter, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Também, em 1 João 5, 14 e 15, toda vez que a gente for orar, interceder, orar em harmonia com a palavra, orar em harmonia com as promessas de Deus. Por isso que a gente tem que conhecer as promessas, conhecer a palavra de Deus. 1 João 5, 14 e 15. Marcos 11, 25 e 26. Viver em amor, livre de rancor, livre de amargura. Por isso que no MD a gente deixa claro ali, né? Para limpar o coração de ressentimentos, de mágoa, todos os dias. Né? Limpa teu coração. Não deixa mágoas acumuladas, porque isso aí bloqueia a tua comunhão com Deus e bloqueia as bênçãos de Deus na sua vida. Romanos 8, 26 e 27. Depender da ajuda do Espírito Santo na oração, na intercessão, com gemidos inexprimíveis. Oh, maravilhoso Consolador, né? A gente tem que aprender também a orar e interceder pelos outros também, uns pelos outros, né? E 1 Coríntios 4, 2 diz que o intercessor, ele tem que primeiro se edificar na sua fé santíssima, orando em línguas, para poder, uma vez que você está edificado, né, você poder se colocar na brecha em favor das pessoas. Amém, amados? Eu vou parar aqui, mas eu vou dar a terceira parte terça-feira que vem, você não pode perder. Terça-feira que vem, nós vamos falar sobre os recursos que a gente pode usar na nossa oração. Um deles, nós vamos falar, eu faço isso há 30 anos. Orar a palavra de Deus. Que prática poderosa, tá? Vai ser terça que vem, tá bom? Dia 18, terça que vem. Antes de orar também, eu queria convidar você para depois de amanhã, quinta-feira, nós vamos ensinar, dar a segunda parte sobre conhecendo e vencendo os inimigos da fé. Um ensinamento poderoso, não perca, quinta que vem, tá bom? Quero também convidar os amados para os nossos cultos de domingo, né? O culto das 5 às 6h30 e o culto das 7h30 às 9h. Nós estamos fazendo as inscrições, vocês têm os links aí, né? E é uma bênção. Além das 95 inscrições, nós temos mais 10 vagas tranquilas, extras, para algum visitante que chegar, tá bom? Porque a gente deixou um espaço maior, tá? E respeitando o protocolo que nos foi dado pelo prefeito, com espaçamento entre uma pessoa e outra, tá bom? E até agora, esses 2 primeiros domingos aí foi bênção. Não ocorreu nenhum imprevisto, nenhum problema, foi uma bênção, os irmãos se comportaram bem. Foi muito gostoso estarmos juntos, né? E vai ser melhor ainda quando a gente puder realmente tirar a máscara, se abraçar, beijar. E eu creio que em breve a gente vai poder aí, né, estar livre dessa quarentena aí. Amém? Glória a Deus. Gostaram do estudo? Né? Ore mais, interceda mais. Aí no MD que você tem, lá no final tem lá um espaço para você colocar teus alvos e o nome das pessoas por quem você deve interceder. Não desista de orar, tá? Não desista de orar, seja perseverante. Deus vai honrar
a sua fé e a sua perseverança e as suas orações. Amém? Eu quero agora orar pela tua vida e orar pela sua família. Estenda a sua mão assim, ó, crendo. Quem vai fazer o milagre é Deus. Eu apenas vou interceder, eu apenas vou profetizar os milagres e as bênçãos sobre a tua vida. Mas o poder está em Deus, o poder está no nome de Jesus e na palavra do Senhor. Pai, em nome do teu amado Filho Jesus, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder falar sobre esse assunto tão importante, as orações, as intercessões. Pai, abençoe a cada um que está nos assistindo nessa noite. Senhor, tu conhece a dor, tu conhece a angústia, tu conhece, Pai, os anseios e os desejos de cada coração e as necessidades de cada um. Espírito Santo, derrama agora o teu amor em cada coração, derrama agora a tua paz, o gozo do Espírito, realiza os sinais e as maravilhas, confirma as suas promessas, Pai, levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco, cura os enfermos, abre portas de emprego, vem trazer, Pai, provisão aos necessitados. Nós abençoamos a todos, Pai, profetizamos salvação, cura e libertação, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Ó, um beijo aos irmãos, amo a todos, tá? Deus abençoe.